Galera do primeiro ano, aqui o professor Vanks falando com você a respeito das forças em trajetórias curvilíneas, a primeira aula de sua apostila de número 3. Quando eu falo em trajetórias curvilíneas ou movimento circular, eu tenho várias situações no nosso dia a dia que poderiam ser citadas como exemplos. Funcionamento de um ventilador, um veículo em movimento, seus pneus, assistir uma corrida de Fórmula 1, olhando para o circuito com curvas de grande porte. Tudo isso tem a ver com trajetórias curvilíneas. Para que a gente possa enfatizar o que a gente vai falar, eu vou lembrar para você da primeira lei de Newton. Newton traz para nós como primeira lei a inércia, lembra-se? Ele nos ensinou que os corpos, quando estão em repouso, tendem a permanecer em repouso. Quando estão em movimento, uniforme especificamente, tendem a permanecer em movimento uniforme. E aí, em cima disso, a gente pode prever que é possível você, mesmo estando com velocidade constante, mudar a direção. Como assim? Porque você tem a velocidade constante no movimento circular, mas quando você está numa trajetória curvilínea, veja a representação. Aqui, olha onde é que está meu vetor velocidade. Quando eu estou na posição, eu já mudo o vetor velocidade em sentido e direção. Então, é perfeitamente possível, mesmo com velocidade constante, alterarmos a direção e o sentido. Diante disso, fica fácil entender o que eu vou falar aqui a respeito do movimento circular. Para que a gente possa deixar você mais a par do assunto, vamos relembrar o conceito de aceleração. Aceleração é mudança de velocidade, porém, no movimento circular uniforme, por exemplo, a velocidade é constante, mesmo assim nós temos aceleração. Essa aceleração, nós vamos chamá-la de aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é a razão entre a velocidade e o raio da trajetória. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso posto, também vai aparecer para nós um conceito de suma importância, que é o conceito de quê? De força centrípeta. Existe uma força que tende a levar os corpos para o centro da trajetória curvilínea. Esta força centrípeta, ela é a força resultante do movimento circular. Quando eu falo em resultante, o que é que você vai lembrar? Quando eu falo em resultante, você vai lembrar da segunda lei de Newton, ou lei fundamental, que diz o que para nós? Força resultante, a massa vezes aceleração. Então, a força centrípeta, amigos, vai ser massa vezes aceleração centrípeta, que é o quê? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Esta relação é importantíssima. É importante também citar para você que a resultante desses corpos, ela tem sempre como comportamento a perpendicularidade. Veja, aqui o vetor velocidade e está aqui a força centrípeta na forma de aceleração, nos conduzindo para onde? Para o centro da circunferência, formando um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Bem, continuando com o nosso raciocínio, vamos falar aqui para você da força resultante. Quando a gente fala da força resultante no movimento circular, a gente precisa ficar atento a um aspecto importantíssimo. Qual deles? Aqui está, vamos imaginar uma trajetória de uma estrada qualquer. Aqui eu tenho o vetor velocidade me levando para frente. Aqui eu tenho a aceleração centrípeta. Vale ressaltar que na segunda lei de Newton, eu vou ter, por exemplo, um corpo aqui numa superfície qualquer, a força peso que atua sobre a superfície e a força normal que a superfície devolve para esse corpo. Se existir deslocamento aqui, submetido a uma força F, haverá também a possibilidade de existência de uma força contrária, a força de deslocamento, seria a força de atrito. Então, na trajetória circular, nós vamos ter massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, para definir a nossa força resultante. E quando a gente fala em aceleração, a gente lembra de velocidade. E nós vamos ter no movimento com trajetórias curvilíneas duas velocidades. A velocidade escalar, que vai ser dada por 2πr. Você lembra o que é 2πr? Comprimento da circunferência, vezes a frequência. E a velocidade angular, que é apenas 2πf. Se você fizer uma comparação aqui, você vai notar que a velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. 2πr é o comprimento da circunferência. Vamos, o que é f? F, amigos, é frequência, é o inverso do período. E o que é período? Período é o inverso da frequência. Frequência é o número de ciclos que você completa num intervalo de tempo. Período é o tempo necessário para concluir um
uma rotação. A frequência é dada em hertz e o período é dado em segundos. Tudo bem? Bem, diante disso aqui também vale destacar com relação às forças resultantes duas situações, de aclives e declives. Veja que interessante. Eu vou criar uma situação aqui de um aclive e de um declive, ou seja, poderia ser uma lombada, relevo, uma situação que envolva esse tipo de situação. Vou colocar um corpo aqui em cima, vou colocar um corpo aqui embaixo. Nessa situação onde você tem um aclive, a força resultante, amigos, vai ser o peso menos a normal. E aqui embaixo, a força resultante vai ser a normal menos o peso. Tudo bem? Então, quando você for fazer exercício, você lembre disso. No ponto mais alto, você faz peso menos normal. No ponto mais embaixo, ou no ponto inferior, você faz normal menos peso. E lembrando que isso aqui vai ter que ser igual a quem? A massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Eu também posso destacar, e devo fazê-lo, que existe uma força tangencial. Olha só, aqui a trajetória, está aqui uma força que está me levando aqui para frente, tangencia a circunferência. Aqui eu tenho uma força centrípeta, e aqui eu teria a resultante. Para eu descobrir a resultante, eu vou usar Pitágoras. Veja que interessante. Como ali tem um ângulo de 90 graus, eu uso Pitágoras. Ó, 90 graus aqui, ó. Então vai ficar raiz quadrada de quem? Da força tangencial ao quadrado mais a força centrípeta ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu vou destacar também para você aqui uma força que é conhecida no automobilismo como força G. Quando o piloto efetua deslocamentos e efetua curvas, ele sente o efeito da aceleração horizontal. Sentir o efeito da aceleração horizontal. Isso aqui seria, meus amigos, a tal da força G. Um piloto vai sentir no seu pescoço, por exemplo, uma grande intensidade de força no movimento que ele estiver fazendo numa curva. Detalhe, quanto mais distante do centro, quanto mais longe do centro, maior será a intensidade da força G, tá? Mais afastado do centro, maior a força G. Antes eu gostaria que você fizesse alguns exemplos para eu fixar. Claro, sem dúvida. Vou mostrar aqui para você, na sequência, em cima do que eu conversei com você, algumas situações práticas, algumas aplicações, tá bom? Vamos fazer aqui algumas aplicações para você se situar. Eu vou colocar aqui inicialmente uma situação que é a seguinte. Eu vou pegar um corpo, um veículo, colocá-lo aqui nessa condição. Eu vou te dar aqui a massa do veículo, tá? Esse veículo aqui vai ter uma massa de 1.000 kg. Ele se desloca com velocidade de 72 km por hora. E o raio de curvatura dessa trajetória vale 80 metros. Considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, eu quero que você me calcule o valor da normal. Lembre-se, peso para baixo, normal para cima. E vou fazer uma situação semelhante a este exercício, colocando para nós o corpo na parte superior, lá no relevo, tá? Lá na situação de uma lombada, por exemplo. Quando a gente tem um corpo na parte inferior, a gente faz como resultante? Resultante igual a normal menos peso. Então vai ficar assim, ó, normal menos peso, igual a massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Normal menos. Amigos, um corpo que tem 1.000 de peso, de massa, tem 10.000 de peso. Por que, Vax? Porque basta fazer o quê? Peso, desculpe, é massa vezes gravidade. Então vai ficar normal menos 10.000, igual a 1.000, vezes. Essa velocidade você deve dividir por 3,6. Por quê? Por que dividir por 3,6? Porque ela tem que ser dada em metros por segundo. 20 ao quadrado dividido pelo raio, que é 80. Bom, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter normal, menos 10.000, igual a 1.000 vezes 400, dividido por 80. Eu vou cancelar esse 400 com 80, vou ficar com n menos 10.000 igual a 5.000. Você vai pegar esse 10.000 que é negativo
e vai passá-lo somando. Então, isso aqui vai ficar quanto? 5.000 mais 10.000? 15.000 newtons. Essa é a sua resposta. Vanks, você disse que ia colocar uma segunda situação? Sim. Eu vou colocar para você uma segunda situação, que é a situação que envolve o mesmo veículo, só que agora eu vou colocá-lo numa situação diferente daquela anterior. Eu vou colocar ele aqui. A massa continua a mesma, tá? 1.000. Eu vou mudar a velocidade dele, eu vou colocar 54 metros por segundo. Desculpe, 54 km por hora. Eu vou colocar um raio diferente aqui, eu vou colocar para esse segundo exercício uma circunferência ou uma trajetória curvilínea com raio de 100 metros. Considerando ainda a gravidade 10, eu quero que você novamente calcule a intensidade da normal. Bom, neste caso aqui, o que acontece com esse exemplo? No anterior, eu tinha feito normal menos peso. Aqui eu vou fazer como? Como ele está lá na posição mais alta, para baixo é normal, para baixo é peso e para cima é normal. Vou fazer como aqui? Aqui, amigos, eu vou fazer peso menos normal, igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Ficaremos com o peso 10.000 menos normal igual a 1.000. O 54, quando eu dividir por 3,6, ele vai me dar 15. Vai ficar 15 ao quadrado dividido pelo raio, que é 100. 10.000 menos n igual a 1.000 vezes 225 dividido por 100. Eu vou cancelar o 100 por 1.000, vai ficar 10. 10.000 menos n igual a 2.250. Vou jogar o n para um lado e o valor para o outro. Vou ficar com 10.000 menos 2.250. 10.000 menos 2.250. Essa conta vai me dar 7.750 newtons. Espero que você tenha compreendido. Um grande abraço e até a próxima.